O teto do quarto de hospital me pareceu estranhamente baixo. Deitei-me no beliche, observando as pequenas rachaduras na cal e ouvindo o zumbido dos equipamentos. Era como se alguém estivesse pressionando um peso enorme contra o meu peito, e cada respiração era difícil de respirar. Meu coração, que me serviu bem por 78 anos, apresentou problemas na noite anterior, enquanto eu varria o quintal da minha casa em Williamston. Meu nome é Harrison Mercer. Trabalhei como mecânico de automóveis a vida toda, consertando carros de vizinhos, e era conhecido na cidade como o homem que conseguia reanimar qualquer motor. Minhas mãos, agora cobertas de manchas da idade trêmulas de fraqueza, já foram fortes e seguras. Com elas, construí uma casa na rua Maple, uma casa robusta de 2 andares, de tijolos vermelhos, com uma varanda ampla e vista para o rio. Estremeci quando a porta do quarto se abriu com um rangido. Meu filho Tobias entrou, um homem alto de 40 anos, com cabelos ralos e uma expressão perpetuamente descontente. Ele trabalhava como corretor de imóveis, sempre se gabando de quantas casas havia vendido em um mês, embora eu suspeitasse que ele não estivesse se saindo tão bem quanto tentava demonstrar. "Como você está se sentindo, pai?" perguntou ele, sentando-se na beirada da cadeira ao lado da minha cama. Não havia preocupação genuína em sua voz, apenas polidez formal. "Viva", respondi, erguendo-me ligeiramente sobre os travesseiros. "O médico disse que eu tive sorte. Se a vizinha Marta não tivesse chamado uma ambulância quando me viu cair no quintal." Tobias franziu a testa, como se falar sobre minha possível morte fosse inapropriado. "Você deveria ter instalado um sistema de chamada de emergência há muito tempo", disse ele. "Estou falando nisso há meses. Você mora sozinho em uma casa de 2 andares. Algo poderia ter acontecido sem ninguém estar olhando." Havia lógica no que ele dizia, mas eu sempre me irritava com o jeito dele de falar comigo como uma criança travessa. Desde a morte de Odilia, minha esposa, há 5 anos, Tobias e minha filha Mabel me tratavam como um fardo. Odilia era o elo entre nós. Ela conseguia apaziguar as coisas, chegar a acordos. Sem ela, nossa família se desintegrou como uma máquina velha sem graxa. "A casa está bem?" perguntei, sabendo que Tobias estava mais interessado na estrutura do que na minha saúde. "Sim", respondeu ele. Verifiquei, tranquei todas as portas, desliguei o gás. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos no joelho. "Pai, precisamos conversar sobre o futuro. O médico disse que o senhor precisará de uma longa recuperação, possivelmente de cuidados constantes. Na sua idade, morar sozinho em uma casa deste tamanho não é sensato." Era isso. A conversa que eu vim evitando há anos. Eu via Tobias olhando para minha casa toda vez que vinha me ver. A casa que eu construí com minhas próprias mãos nos anos 60, quando os terrenos nos arredores de Williamston custavam centavos. Agora era o centro da cidade, e os valores dos imóveis haviam disparado. "Estou bem", eu disse com firmeza. "A Marta vem ajudar na limpeza 2 vezes por semana. Eu cozinho para mim mesmo e mantenho o quintal em ordem." "Você está no hospital com um ataque cardíaco", Tobias me lembrou. "Isso não é sinal de que você está lidando bem com a situação." Eu não disse nada. Era inútil discutir com Tobias. Ele herdara minha teimosia, mas não minha capacidade de admitir erros. Ele sempre fora assim quando criança, quebrando brinquedos e culpando a irmã. À medida que crescia, ficava mais astuto, mas a essência não mudava. "O médico disse quando eu teria alta?" perguntei, mudando de assunto. "Pelo menos uma semana de observação", respondeu Tobias, ajeitando o punho da camisa. "Conversei com a Mabel. Ela acha que você deveria se mudar para o asilo Pinerov. Lá tem bons cuidados, equipe de enfermagem 24 horas. Pinerov era para onde costumavam mandar os idosos para morrer. Eu já tinha estado lá várias vezes, visitando velhos amigos, quartos pequenos, cheiro de remédio e desespero, velhos com olhos vazios e cadeiras de rodas." "Não", eu disse com firmeza. "Vou voltar para casa." "Pai, seja razoável", insistiu Tobias. Eu disse que não, repeti, com a voz fraca, mas determinada. "Esta é a minha casa. Eu a construí para Odilia quando nos casamos. Cada prego nela foi martelado com minhas mãos. Vou morrer lá. Não em algum pinhal." Tobias suspirou com fingida paciência. "Tudo bem, não vamos discutir agora. Você precisa de paz."
Conversamos sobre isso mais tarde, quando estiver se sentindo melhor. Ele se levantou e foi em direção à porta, depois se virou. Providenciei que a enfermeira Winfred fique de olho no seu estado, disse ele. Ela vai lhe dar medicamentos e verificar seus sinais vitais. O médico acha que você pode precisar ajustar a dosagem. Assenti, embora algo em suas palavras me deixasse cauteloso. Tobias nunca foi um filho carinhoso. Ele me visitava mais ou menos uma vez por mês nos últimos 5 anos, geralmente com um pedido ou para me lembrar de pensar no futuro, um eufemismo para falar sobre meu testamento. Depois que ele saiu, o quarto ficou em silêncio. Olhei pela janela para o céu cinzento de outubro e pensei na minha casa. 4 quartos, uma cozinha espaçosa, uma oficina no porão onde passei milhares de horas trabalhando em vários projetos. Antigamente, a casa era cheia de vida, o riso das crianças, o aroma dos bolos da Odilia, o som da música do velho toca-discos. Agora era silêncio, com apenas o tic-tac do relógio para quebrar o silêncio. Mas era meu lar, minha fortaleza, e eu não ia abrir mão dela. À noite, a enfermeira Winifred entrou, uma mulher magra, de feições marcantes e olhar frio. Ela verificou meus sinais vitais, fez uma anotação no meu prontuário e pegou uma bandeja de comprimidos. Sr. Mercer, está na hora da sua medicação, disse ela, com a voz profissionalmente educada, mas sem cordialidade. O que é isso? Perguntei, olhando para os diferentes tamanhos e cores dos comprimidos. Remédios para o coração, analgésicos e pílulas para dormir, ela respondeu com a voz estridente. O médico receitou o tratamento completo. Peguei um copo d'água e engoli os comprimidos um por um. Winfred me observava como se esperasse que eu tentasse enganá-la. Seu filho está muito preocupado com você, disse ela, guardando a bandeja. Ele nos disse para ligar para ele se houvesse alguma mudança. Tobias sempre foi uma criança ansiosa, respondi, embora soubesse que a ansiedade do meu filho tinha pouco a ver com a minha saúde. Winfred foi embora e eu senti os comprimidos para dormir começando a fazer efeito. Meus pensamentos estavam confusos, minhas pálpebras pesadas. Durante o sono, lembrei-me dos dias em que construí minha casa. Jovem, cheio de vigor, trabalhei de madrugada a madrugada, assentando tijolo após tijolo. Odilia me trazia meu almoço em potes, às vezes me ajudando com ferramentas. Éramos tão felizes naquela época, tão cheios de esperança para o futuro. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Algo estava errado. Minha cabeça girava mais do que o normal. Minha boca estava seca. Tentei alcançar o botão de chamar a enfermeira, mas minha mão não obedeceu. O pânico tomou conta de mim. Seria outro ataque? Com dificuldade, consegui sentar-me na cama. O quarto balançava diante dos meus olhos como o convés de um navio em meio a uma tempestade. Respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Gradualmente, a tontura diminuiu e consegui me levantar, segurando-me na cabeceira da cama. Eu precisava ir ao banheiro, então caminhei lentamente até a porta no canto do quarto. Ao passar pelo beliche ao lado, notei que estava vazio. O paciente que estivera lá durante o dia aparentemente havia sido transferido para outro quarto. Ao retornar, ouvi vozes no corredor. A porta estava entreaberta e, pela fresta, vi Tobias conversando com o Dr. Cummins, um homem alto de barba grisalha. Era estranho ver meu filho no hospital tão tarde. O relógio na parede marcava quase 1 hora da manhã. O estado dele é estável, mas, considerando a idade e o histórico médico, o prognóstico é cauteloso, disse o médico em voz baixa. Quanto tempo pode levar? Tobias hesitou, procurando as palavras. Um processo natural. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Meu próprio filho havia perguntado ao médico quanto tempo eu tinha de vida. É impossível dizer com certeza, respondeu o médico. Com os devidos cuidados, o Sr. Mercer pode viver mais alguns anos. Tobias pareceu decepcionado. Alguns anos? Mas o estado dele é crítico, não é? Não exatamente, disse o médico. O ataque cardíaco foi grave, mas não catastrófico. Com o tratamento e o estilo de vida certos. Tobias o interrompeu, baixando a voz tão baixo que eu mal conseguia ouvi-lo. Meu pai está sofrendo. Ele não admite, mas eu consigo ver. É uma doença que o atormenta. Você não pode. Ele fez uma pausa. Dê a ele uma dose mais forte de analgésico.
Algo para ajudá-lo, Zan, ir embora em silêncio. O sangue congelou nas minhas veias. Meu próprio filho pediu ao médico que me ajudasse a morrer. Não por misericórdia, eu não estava com dor nem pedindo para morrer. Ele queria se livrar de mim para poder ficar com a minha casa. Sr. Mercer, a voz do médico tornou-se fria. O que o senhor está pedindo é ilegal e contra a ética médica. Não posso e não darei medicamentos ao seu pai para acelerar a morte dele. Você não entende, insistiu Tobias. Ele está em agonia. Esta vida não é digna dele, e o fardo financeiro. Eu entendo sua preocupação, interrompeu o médico, mas é meu dever zelar pela saúde do paciente. Seu pai foi tratado da melhor forma possível, e eu aconselharia a não tocar no assunto novamente, a menos que queira que a administração do hospital se interesse por suas intenções. Tobias deu um passo para trás, erguendo as mãos num gesto conciliatório. Claro, doutor. Só estou preocupado com o meu pai. Peço desculpas se falei errado. Afastei-me da porta e corri de volta para a cama, tentando entender o que ouvirá. Meu próprio sangue me queria morto. E não apenas queria, estava ativamente tentando apressá-lo manipulando os médicos. Com as mãos trêmulas, puxei o cobertor até o queixo e fechei os olhos, fingindo dormir quando ouvi a porta se abrir mais. Os passos de Tobias se aproximaram da cama, e senti seu olhar em mim. Ele ficou assim por alguns instantes, apenas observando. Então, suspirou e saiu do quarto. Fiquei ali deitado, de olhos fechados, mas o sono não vinha. Memórias giravam em minha cabeça, Tobias quando criança, sua primeira bicicleta que eu construí com peças na minha oficina, competições do ensino médio em que eu torcia por ele nas arquibancadas, problemas financeiros na faculdade quando não hesitei em abrir mão das minhas economias para que ele pudesse terminar os estudos. Onde foi que eu errei? Quando foi que meu filho se tornou um homem capaz de querer a morte do próprio pai em troca de uma herança? Amanhã me encontrou acordado. Eu havia tomado uma decisão. Se Tobias quisesse se livrar de mim, teria que fazer melhor do que isso. Eu não iria desistir sem lutar. Precisava ser cuidadoso, observador e, o mais importante, fingir que não suspeitava de nada. A enfermeira Winifred entrou com uma bandeja de comprimidos, e eu fingi um sorriso sonolento. Bom dia, Sr. Mercer. Como está se sentindo hoje? Um pouco melhor, menti, embora na verdade me sentisse pior depois de uma noite sem dormir. Que tipo de comprimidos são esses? O mesmo de ontem, ela respondeu, para o coração, para a dor e para o sono. Assenti e engoli obedientemente, mas notei que o comprimido azul que ela chamava de analgésico era maior do que o de ontem. Provavelmente era de outro fabricante. Ou talvez Tobias tivesse encontrado uma maneira de influenciar meu tratamento, afinal. Quando Winfred saiu, refleti sobre a minha situação. Se meu próprio filho me quisesse morta, em quem eu poderia confiar? Minha filha Mabel foi fria comigo por anos, especialmente depois que me recusei a lhe dar dinheiro para um projeto empresarial fracassado. A neta de Mabel, Clary, era a única pessoa na família que parecia realmente se importar comigo. Mas ela tinha apenas 16 anos e morava com a mãe do outro lado da cidade. Eu estava sozinho, enfrentando minha própria família, em um estado debilitado, dependente de medicamentos administrados por pessoas potencialmente sob a influência de Tobias. Um barulho veio do corredor. Um novo paciente estava sendo trazido. Pouco tempo depois, a porta se abriu e uma cama foi levada para o quarto. Havia um homem mais velho, mais ou menos da minha idade, com uma cabeleira grisalha e olhos vivos. Boa tarde, disse ele quando os enfermeiros se retiraram. Lester Vaton. Parece que somos vizinhos na desgraça. Harrison Mercer, apresentei-me. O que aconteceu com você? Pneumonia, respondeu Lester com um sorriso irônico. Terceira vez em 2 anos. Meus pulmões não são mais os mesmos. 40 anos como farmacêutico, respirando todo tipo de produto químico. E você? Ataque cardíaco enquanto eu trabalhava no quintal, eu disse. Lester assentiu, compreensivo. Jardins são perigosos para o nosso irmão. Ano passado, quebrei o pulso tentando consertar uma cerca. Minha esposa não me deixa ir além da varanda com uma pá agora. Começamos a conversar. Foi bom conversar com alguém da minha geração que entendia minhas referências e piadas. Lester revelou-se um conversador interessante.
Ele já tinha visto muita coisa na vida, trabalhava em uma farmácia e conhecia todo mundo na cidade. Você disse que era farmacêutico? Perguntei, lembrando-me das minhas suspeitas sobre os comprimidos. 42 anos atrás do balcão, ele confirmou, orgulhoso. Me aposentei há 5 anos, quando a rede Medifarm comprou a farmácia da nossa família. Sabe, farmacêuticos costumavam ser como médicos. As pessoas vinham pedir conselhos. Conhecíamos todos os clientes pelo nome, lembrávamos de seus históricos médicos. Você deve ter um bom conhecimento de medicamentos, eu disse. Melhor do que muitos médicos, Lester sorriu. Especialmente os mais jovens, que só podem prescrever o que as empresas farmacêuticas recomendam. Fiquei pensando se deveria confiar minhas suspeitas a esse homem, mas não tinha muita escolha. O dia passou em conversas com Lester e uma breve visita de Mabel, que trouxe minha escova de dentes e meu pijama de casa. Ela estava tensa e evitou contato visual direto, saindo apressada. Fiquei pensando se ela sabia dos planos do irmão. Naquela noite, quando Winfred trouxe os comprimidos, notei Lester observando-a atentamente. Que comprimido azul é esse? Perguntei à enfermeira, apontando para o remédio que estava me incomodando. Oxicodona, ela respondeu. É um analgésico forte. O médico aumentou a dosagem para te deixar mais confortável. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não havia pedido que aumentassem a dose do analgésico. Além disso, quase não senti dor, apenas desconforto e fraqueza. Quando Winfred saiu, Lester tossiu. Oxicodona nessas doses geralmente é prescrita para pacientes com câncer terminal, disse ele calmamente. É incomum em pacientes cardíacos, especialmente se não houver dor intensa. Nossos olhares se encontraram, e vi compreensão em seus olhos. Ele sabia que algo estava errado. Meu filho, sussurrei. Acho que ele quer se livrar de mim. Lester não pareceu chocado. Infelizmente, já vi esse tipo de coisa antes. Não com tanta frequência, mas... Ele balançou a cabeça. Você tem algo que ele quer? Uma casa. Eu mesmo construí nos anos 60, eu disse. Vale uma fortuna agora. Lester coçou o queixo, pensativo. Se você estiver certo, precisamos ter cuidado. Não tome esses comprimidos. Vou te mostrar como escondê-los. Naquela noite, enquanto o quarto ficava em silêncio, ouvi a porta se abrir suavemente. Através das minhas pálpebras fechadas, vi a silhueta de Tobias se aproximando sorrateiramente do meu beliche. Ele se inclinou, olhando para o meu rosto, para ver se eu estava dormindo. Minha respiração era lenta e constante, fingindo estar dormindo. Tobias se endireitou e sussurrou algo que mal consegui ouvir. Está na hora de você ir, velho. Você já viveu o suficiente. Então ele saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. Eu fiquei imóvel, com o coração batendo forte no peito. Agora eu não tinha mais dúvidas. Meu próprio filho me queria morto. Dê a ele uma dose mais forte, sussurrei, lembrando-me da conversa que ouvirá. Mas ele não sabia que eu estava acordada. Não sabia que eu tinha ouvido seu pedido ao médico. E, o mais importante, não sabia que eu já tinha começado a manipular os comprimidos que poderiam me matar. A manhã começou com tontura e náusea. Acordei sentindo como se o quarto estivesse girando ao meu redor. Tentei me sentar e quase caí da cama, meu corpo parecia estranho, meus braços e pernas instáveis. Foi estranho porque, na noite anterior, seguindo o conselho de Lester, eu havia escondido um comprimido azul de oxicodona debaixo da língua e, quando a enfermeira Winfrey se virou, eu o tirei silenciosamente e o fechei na mão. O que houve, Sr. Mercer? A voz de Lester soou distante. Estou tonta, eu disse, agarrando-me à grade da cama. Lester apertou o botão de chamar a enfermeira e Winfrey chegou 1 minuto depois. Ela mediu minha pressão arterial, meu pulso e auscultou meu coração. Sua pressão está baixa, disse ela. Pode ser uma reação à medicação. Vou avisar o Dr. Cummings. Quando ela saiu, Lester se inclinou para mim. Você jogou aquele comprimido fora? Sim, sussurrei. Assim que ela saiu, eu joguei no vaso sanitário. Ele coçou o queixo. Então, devem ser os outros remédios. Deixe-me pensar. O que mais você estava tomando?
Uma cápsulazinha branca e rosa, eu disse. Ela disse que era para o coração. Lester franziu a testa. Que estranho. Normalmente, medicamentos para o coração não produzem esse tipo de reação. A menos que. Ele parou de falar, pensando. Talvez a dosagem esteja muito alta ou seja uma combinação incompatível. Lembrei-me das palavras que ouvirá Tobias dizer: dê-lhe uma dose mais forte. Talvez ele tivesse conseguido o que queria, apesar da recusa do médico. Talvez ele tivesse conseguido influenciar a enfermeira. O dia passou meio sonho, meio bobagem. Eu me sentia enjoada, fraca e apática. O Dr. Cummings entrou, me examinou, anotou algo na minha ficha e disse que ajustaria meu tratamento. Eu queria contar a ele sobre minhas suspeitas, mas estava com medo. E se ele não acreditasse em mim? Ou pior, e se ele estivesse de conluio com Tobias? À noite, eu me sentia um pouco melhor. Lester me entretinha com histórias de sua prática farmacêutica, e eu era grata pela sua companhia. Em certo momento, ele discretamente mudou a conversa para minha família. Seu filho te visita com frequência? Sorri. Com mais frequência do que o normal. Antes do hospital, ele vinha uma vez por mês, e isso se precisasse de alguma coisa. E sua filha, Mabel, suspirei. Ela mora do outro lado da cidade, ocupada com o trabalho. Ela administra um supermercado, sempre fazendo hora extra. Às vezes, vem com a neta, Clary. Você tem um bom relacionamento com sua filha? Perguntou Lester, cauteloso. Fiquei pensando. Mabel sempre foi uma criança difícil. Retraída, séria, não gostava de demonstrar emoções. Em alguns aspectos, éramos parecidas. Talvez seja por isso que não conseguíamos chegar a um acordo. Eu não diria isso, continuei. Depois que minha esposa morreu, a coisa ficou complicada. A Mabel me culpa. Pelo quê? Perguntou Lester. Por não ter insistido para que Odilia fosse ao médico antes. Engoli o nó na garganta. Minha esposa não gostava de médicos. Sempre disse que conseguia fazer tudo sozinha. Quando ela sentiu dor de estômago, atribuiu a dor à indigestão e tomou remédios caseiros. Ofereci-me para chamar um médico, mas ela recusou. Depois de um mês, ela concordou, mas era tarde demais. Câncer de pâncreas terminal. 2 semanas depois, ela se foi. Lester assentiu, solidário. E seu filho? Ele também te culpa? Tobias culpa o mundo inteiro pelos seus problemas, sorri amargamente. Mas no caso da mãe dele, sim, acho que ele acha que eu poderia ter insistido mais também. A porta do quarto se abriu, interrompendo nossa conversa. Mabel entrou, uma mulher alta e magra de 45 anos, com o cabelo preso num coque apertado. Seus traços eram delicados, como os de Odilia, mas seu rosto sempre expressava desgosto. Olá, pai, disse ela ao se aproximar da cama. Como está se sentindo? Já estive melhor, respondi, tentando me sentar mais alto nos travesseiros. Mabel me ajudou a me acomodar, ajustando o cobertor. Não havia calor em seus movimentos, apenas uma preocupação mecânica. O médico disse que vão mantê-la aqui por pelo menos uma semana, disse ela, colocando uma sacola de frutas no criado mudo. Trouxe maçãs, uvas e um pijama limpo. Obrigada, assenti. Como está a Clary? O rosto de Mabel se suavizou ao ouvir a menção da filha. Ela está bem. Está se preparando para a faculdade. Ela quer cursar medicina. Eu sempre soube que ela seria uma boa médica. Sorri. Ela tem um bom coração. Mabel permaneceu em silêncio, olhando para Lester, que, com muito tato, fingia ler um livro. Este é Lester Vaton, meu colega de quarto, apresentei-o. Lester, está é minha filha Mabel. Eles trocaram acenos educados. O Tobias passou por aqui? Perguntou Mabel, sentando-se na beirada da cadeira. Ontem, respondi, observando sua reação atentamente. Ele disse que estava falando com você sobre o asilo. Mabel apertou os lábios. Sim, discutimos as opções. Pai, o senhor não pode continuar morando sozinho numa casa tão grande, disse ela. Vai precisar de cuidados constantes depois de receber alta. Enfermagem talvez, mas não uma casa de repouso, eu disse com firmeza.
O senhor poderia contratar um cuidador pela primeira vez. É caro, protestou Mabel. Tenho economias, retruquei, que acabariam rápido se eu as gastasse com uma cuidadora particular. Olhei para minha filha mais atentamente. Ela não parecia tão insistente quanto Tobias. Falava de forma prática, mas sem segundas intenções. Mabel sempre fora criteriosa, até fria, mas não raivosa. Você concorda com seu irmão? Perguntei sem rodeios. Que eu estou melhor em Pine Grove? Mabel suspirou. Não sei o que é melhor, pai. Mas sei que você precisa de cuidados, e nem eu nem Tobias temos condições de cuidar deles. Eu tenho trabalho, e Clary, e ele tem seus próprios negócios. Problema dele, pensei. Me perguntei se ela sabia o quão desesperado ele estava. Vamos decidir isso quando eu sair do hospital, sugeri, sentindo-me cansado da conversa. Mabel assentiu e se levantou. Tenho que ir trabalhar. Clary passa aqui amanhã depois da escola. Quando ela saiu, Lester colocou o livro de lado. Não parece que sua filha esteja de conluio com seu filho, disse ele. Não, concordei. Mabel é prática ao ponto da insensibilidade, mas não me quereria morta. Ela simplesmente não se importa, ou esconde isso. Bem, Lester deu de ombros, não quero te assustar, mas é melhor ter cuidado com todo mundo. Assenti, reconhecendo seu ponto. Depois que Mabel foi embora, adormeci e sonhei com Odilia. Estávamos sentados na varanda da nossa casa, bebendo limonada, e ela estava rindo de algo que eu disse. Sua risada era sempre leve como um sino, fazendo as rugas ao redor dos olhos se formarem. Harrison, ela dizia, você é a pessoa mais teimosa que eu conheço, mas é exatamente por isso que eu te amo. Acordei com o som de passos. Winfred entrou no quarto com uma bandeja de remédios. Eram cerca de 18 horas, hora da minha próxima dose. Como está se sentindo, Sr. Mercer? Perguntou ela, verificando o monitor. Melhor do que esta manhã, respondi. Ainda estou um pouco tonta. A doutora Camis ajustou sua dosagem, disse ela, me entregando um copo de comprimidos. Removi a oxicodona, já que você não está reclamando de muita dor. Peguei o copo e vi que o comprimido azul realmente havia sumido. Em seu lugar, havia uma cápsula amarela. O que é isso? Perguntei, apontando para o novo medicamento. É um sedativo leve. Vai te ajudar a dormir melhor. Pelo canto do olho, vi Lester balançar a cabeça levemente. Tínhamos combinado que eu lhe mostraria todos os novos medicamentos antes de tomá-los. Posso pedir um copo d'água maior? Perguntei a Winfred. Este é muito pequeno. É difícil para mim engolir. Ela assentiu e saiu. Assim que a porta se fechou, mostrei os comprimidos para Lester. O que você acha? Ele examinou as cápsulas cuidadosamente. A branca é definitivamente um remédio para o coração. Parece digoxina. A rosa provavelmente é uma estatina para colesterol, mas a amarela, ele franziu a testa, pode ser um benzodiazepínico, a julgar pelo formato e pela cor. É um sedativo, mas é bem forte. Combinado com remédios para o coração, pode produzir efeitos colaterais perigosos, especialmente em idosos, respiração lenta, queda da pressão arterial. Ela disse que o médico receitou, eu disse. Lester balançou a cabeça. É possível, mas também é possível que a enfermeira esteja agindo a mando do seu filho. Os escalões médios são os mais fáceis de influenciar. Eles dispensam a medicação, mas raramente são examinados. Winfred voltou com um copo grande de água. Agradeci e fingi engolir os comprimidos, escondendo-os atrás da bochecha. Quando ela saiu, rapidamente os peguei e mostrei a Lester. O que eu vou fazer com eles? Jogue o amarelo fora, aconselhou ele. Os outros provavelmente são mesmo para o coração. Mas você precisa ter certeza. Ele pensou por um momento. Tenho uma ideia. Minha esposa vem amanhã. Vou pedir para ela trazer o livro de remédios de casa. É antigo, mas os principais medicamentos estão descritos nele. Na manhã seguinte, me senti melhor. Acho que os efeitos da medicação anterior estavam começando a passar. Depois do café da manhã, o Dr. Camis entrou para sua ronda. Como está se sentindo, Sr. Mercer? Perguntou ele, verificando meus sinais vitais. Menos tonto,
respondi, decidindo ser honesto. Mas ainda fraco. Isso é normal depois de um ataque cardíaco, ele assentiu. Seus sinais vitais vão se estabilizar, mas a recuperação vai levar tempo. Na sua idade, o coração se recupera mais lentamente. Doutor, decidi arriscar, me deram uma cápsula amarela ontem. Disseram que era um sedativo. Tem certeza de que preciso? Eu durmo bem. O doutor Camis franziu a testa. Eu não prescrevi nenhum sedativo, apenas remédio para o coração e vitaminas. Trocamos olhares com Lester. Então, Winfred estava agindo por iniciativa própria ou amando de Tobias. Talvez tenha sido um engano, sugeri, sem querer culpar a enfermeira imediatamente. Talvez tenha sido confundido com outro paciente. Talvez, respondeu o médico, mas percebi pelo tom de voz que ele não acreditava que tivesse sido um acidente. Vou verificar. Se lhe derem algo que não estava na minha receita, avise-me imediatamente. Quando o médico saiu, Lester balançou a cabeça. Seu filho está agindo por meio de uma enfermeira. Já é ruim o suficiente, mas agora o médico foi avisado. Vai ser mais difícil te dar algo perigoso. Suspirei, sentindo uma mistura de alívio e amargura, alívio por o Dr. Camis parecer estar do meu lado, amargura por meu próprio filho ter tentado me matar. Depois do almoço, Clary chegou, minha neta, uma menina esbelta, de longos cabelos castanhos e olhos inteligentes como os de Odilia. Ela era a única pessoa na família que me lembrava minha esposa, não apenas na aparência, mas também no caráter, bondade e gentileza combinadas com força interior. Vovô, ela me abraçou gentilmente, mas com carinho. Como vai? Mamãe disse que você está melhor. Muito melhor, sorri, feliz por estar com ela, principalmente agora que você está aqui. Clary tirou um livro da mochila. Trouxe um livro policial para você. Você gosta de livros policiais? E também, ela baixou a voz, biscoitos caseiros. Não conte para as enfermeiras. Ela piscou e colocou um pacote embrulhado em guardanapo no criado mudo. Ri pela primeira vez em dias. Você é um verdadeiro tesouro, Clary. Ela se sentou ao meu lado e falou sobre a escola, sobre a preparação para a faculdade, sobre seus planos de se tornar médica. Eu a ouvia com orgulho, pensando em como Odilia ficaria feliz em ver sua neta crescer. O tio Tobias veio te ver? Perguntou Clary, mudando o tom de voz. Sim, algumas vezes, respondi cautelosamente. Por quê? Clary fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria falar. Ele anda estranho ultimamente, disse ela finalmente. Ele veio falar comigo e com a minha mãe na semana passada, perguntando sobre a sua casa, sobre o testamento. A mamãe disse que não era da conta dele, e eles brigaram. Fiquei surpresa. Então, Mabel não estava de conluio com Tobias como eu temia. O que mais ele disse? Que você ficaria melhor em um asilo, que a casa era grande demais para uma pessoa só, que poderia ser vendida por uma pechincha. Clary deu de ombros. As coisas de sempre que ele falava, mas desta vez ele estava meio desesperado. De que maneira? Perguntei. Não sei explicar. Nervoso, inquieto. Mamãe disse que ele devia estar com problemas financeiros de novo. De novo, pensei. Então, a Mabel sabe das dificuldades financeiras dele. Clary, peguei a mão dela. Você notou algo estranho no comportamento do seu tio comigo? Talvez ele esteja dizendo alguma coisa. Tipo o quê? Ela franziu a testa. Eu não queria assustar minha neta com minhas suspeitas, mas precisava de uma aliada. Só uma esquisitice qualquer, respondi evasivamente. Clary hesitou. Bem, ele sempre te tratou com muito pouco respeito, disse ela cuidadosamente, te chamou de velho pelas costas, disse que você estava louco. É o jeito dele, mais recentemente. Ela hesitou. Eu ouvi falando ao telefone na nossa cozinha quando achava que ninguém estava ouvindo, dizendo a alguém que receberia o dinheiro em breve, que o velho não duraria muito mais. Isso foi na véspera do seu ataque. Um arrepio percorreu minha espinha. Então, Tobias tinha planejado com antecedência, talvez até contasse com o ataque cardíaco me matando imediatamente. Obrigada por me contar, apertei a mão da minha neta. É importante para mim. Você acha que o tio Tobias quer te machucar? Perguntou Clary, astuta. Olhei para ela, uma garota de 16 anos que já entendia o lado sombrio da vida.
Não sei, menti. Mas é melhor ter cuidado. Quando Clary foi embora, prometendo voltar em alguns dias, Lester, que, com muito tato, fingira cochilar durante nossa conversa, abriu os olhos. Garota esperta, comentou. E ela te ama. A única da família, suspirei. Às vezes acho que ela é mais neta da Odília do que minha. Tão gentil e perspicaz quanto. No meu terceiro dia no hospital, finalmente me convenci de que Tobias estava de fato tentando apressar minha morte. Essa constatação não veio como uma revelação repentina, mas como uma montagem gradual de peças do quebra-cabeça, a conversa ouvida com o médico, os medicamentos estranhos que tentavam me dar, a insistência na casa e no testamento, tudo indicava que meu próprio filho queria se livrar de mim. Sr. Mercer, está na hora da sua medicação, disse Winfried, entrando na sala com a bandeja familiar. Sorri, obedientemente, peguei o copo de comprimidos. Depois de conversar com o Dr. Cummings, o comprimido azul de oxicodona havia sumido, assim como a cápsula amarela. Apenas as brancas e as rosas, aquelas que Lester identificara como medicamentos para o coração. Obrigada, eu disse, fingindo engoli-los, mas na verdade os escondendo debaixo da língua. Quando Winfried saiu, mostrei os comprimidos para Lester. Você está bem? Perguntei. Lester os examinou cuidadosamente, conferindo-os com o livro de referência que sua esposa havia trazido. Sim, são medicamentos cardíacos comuns, confirmou ele. O branco é digoxina. O rosa é uma estatina. Devem ser tomados. Engoli os comprimidos, sentindo-me aliviado. Depois do incidente com a cápsula amarela, o Dr. Cummings parecia ter assumido mais o controle do meu tratamento, mas percebi que Tobias não desistiria tão facilmente. Precisamos continuar a ter cuidado, disse a Lester, e começar a coletar evidências. Lester assentiu. O que você quer dizer? Provas de que Tobias me quer morta, respondi. Se eu simplesmente disser, ninguém vai acreditar. Vão achar que é paranoia de velho. Naquele momento, a porta se abriu e um homem desconhecido, de uniforme azul claro e com o distintivo Parnolis, enfermeiro, entrou na sala. Boa tarde, senhores, disse ele com um sorriso simpático. Estou substituindo Winfried pelos próximos dias. Ela tirou uma licença por motivos familiares. Lester e eu nos entreolhamos. Winfried desapareceu de repente logo depois que o Dr. Cummings começou a verificar seu trabalho. Uma coincidência? Improvável. Parn era um homem afro-americano alto, de cerca de 35 anos, com olhos gentis e movimentos calmos e confiantes. Ele verificou meus sinais vitais, anotou-os na minha ficha e perguntou como eu estava me sentindo. Melhor, respondi honestamente. A tontura tinha quase desaparecido. Ótimo, ele assentiu. O Dr. Cummings disse que seu quadro está se estabilizando. Se isso continuar, você poderá receber alta em alguns dias. Quando Parn saiu, Lester olhou para ele pensativo. Coincidência interessante com o desaparecimento de Winfried, disse ele. Talvez o Dr. Cummings a tenha suspendido, sugeri. Depois que perguntei sobre a cápsula amarela, ele decidiu mudar de tática. Lester baixou a voz. A enfermeira falhou, então agora ele vai procurar outras soluções. Assenti, percebendo que ele estava certo. Se Tobias estivesse falando sério, não desistiria da tentativa frustrada de medicação. Depois do almoço, Clary voltou, como prometido. Ela me trouxe frutas frescas e uma revista nova sobre carros antigos, uma paixão de longa data da qual só minha neta se lembrava. Como está se sentindo, vovô? Perguntou ela, sentando-se na beira da cama. Muito melhor, sorri, feliz em vê-la. Talvez eu tenha alta logo. Clary franziu a testa. E depois? Mamãe disse que você não pode ir para casa sozinha. Eu não quero ir para um asilo, balancei a cabeça. Talvez eu contrate uma enfermeira por um tempo. Clary pensou por um momento. Eu poderia vir todos os dias depois da escola, sugeriu ela, ajudar na limpeza, na cozinha e, no verão, quando o ano letivo acabasse, eu poderia até morar com você. Fiquei comovida com a oferta dela, mas não queria colocar esse tipo de responsabilidade em cima de uma garota de 16 anos. É muita gentileza sua, Clary, mas você precisa se concentrar nos estudos, principalmente se quiser cursar medicina. Ela deu de ombros. Eu também posso estudar com você.
A casa é tranquila. Ninguém está me incomodando, e eu ainda preciso aprender a cozinhar. Vamos conversar sobre isso quando eu tiver alta, ok? Sugeri. Embora a ideia de morar com minha neta estivesse se tornando cada vez mais atraente, especialmente porque Tobias não ia desistir de tentar. Conversamos um pouco sobre o assunto, e então decidi arriscar e pedir ajuda a ela. Clary, você é boa com celulares, né? Claro, ela assentiu. Por quê? Peguei meu smartphone antigo, que a Mabel tinha trazido junto com o carregador e outras coisas. Quero aprender a gravar conversas, disse sem rodeios, e salvar essas gravações para que não possam ser apagadas facilmente. Clary ergueu as sobrancelhas, surpresa. Por que você faria isso, vovô? Hesitei, sem saber o quanto poderia lhe contar, mas então decidi que ela já tinha idade suficiente para entender e era inteligente o suficiente para ajudar. Tenho motivos para acreditar que seu tio Tobias não me quer bem, disse eu, cautelosamente. Quero provas caso ele faça algo contra a lei. Clary empalideceu. Você acha que ele quer te machucar por causa da casa? Talvez, assenti. Eu ouvi pedindo ao médico para me dar uma dose mais forte de analgésicos, mesmo sem estar reclamando de dor. E a enfermeira tentou me dar um remédio que o médico não tinha prescrito. Clary pareceu chocada, mas não totalmente surpresa. Eu sempre soube que o tio Tobias não era o homem mais bondoso, disse ela baixinho. Mas pensar que ele era capaz de... Ela não terminou a frase. Posso estar errada, acrescentei apressadamente, sem querer traumatizar minha neta. É por isso que preciso de provas. Clary assentiu, decidida. Eu te ajudo. Me dá seu celular. Ela rapidamente encontrou um aplicativo de gravação de voz e me mostrou como usá-lo. Aqui, você aperta o botão vermelho para iniciar a gravação e aqui para parar. O arquivo é salvo automaticamente nesta pasta aqui. Acompanhei seus movimentos atentamente, memorizando a sequência. Como posso garantir que o Tobias não possa apagar essas gravações se ele roubar meu celular? Clary pensou por um momento. A maneira mais fácil é enviar o arquivo direto para o meu e-mail. Assim, eles estariam em 2 lugares. Vou te mostrar como fazer. Ela me explicou pacientemente como selecionar um arquivo, clicar no botão de compartilhamento e enviá-lo para o e-mail dela. Vou criar uma pasta especial para essas entradas, disse ela, e colocarei uma senha nelas para que ninguém além de mim possa abri-las. Obrigada, apertei a mão dela. Você é uma amiga de verdade, Clary. Ela sorriu, mas depois ficou séria. Vovô, se você realmente acha que o tio Tobias é perigoso, talvez devesse contar para a polícia. Balancei a cabeça. A menos que eu tenha provas, eles não vão me levar a sério. Pensariam que era paranoia senil ou uma briga de família. Clary assentiu, entendendo minha lógica. Então tome cuidado e me ligue se sentir que algo está errado. A qualquer hora do dia ou da noite. Depois que Clary foi embora, me senti melhor. Agora eu tinha um plano e um aliado. Podia começar a reunir provas contra Tobias. À noite, ele veio pessoalmente, como sempre, com um sorriso estranho e uma preocupação artificial. Como vai, pai? Perguntou Tobias, sentando-se na cadeira ao lado da cama. As enfermeiras disseram que você está melhor. Sim, estou me recuperando, respondi, ligando discretamente a gravação do telefone que eu guardava debaixo do cobertor. O médico disse que você pode ter alta em alguns dias, Tobias franziu a testa. Não foi um pouco cedo? Seu estado era grave. Acho que sou mais forte do que pareço, sorri, observando sua reação atentamente. Você não pode ir para casa sozinha de qualquer jeito, disse ele, insistentemente. Mabel e eu já discutimos nossas opções. Pinerov estará pronta para te receber assim que tiver alta. Eu não vou para um asilo, eu disse com firmeza. Vou voltar para minha casa. Tobias cerrou os dentes, claramente contendo a irritação. Pai, seja razoável. O senhor acabou de ter um ataque cardíaco. Precisa de cuidados constantes, supervisão médica. Vou contratar uma enfermeira, objetei. Tenho economias, que acabariam rápido, Tobias balançou a cabeça. Cuidadores particulares são caros. Além disso, a casa precisa de manutenção constante. O telhado está vazando, as telhas do banheiro estão caindo.
O senhor mesmo disse. Ele tinha razão. A casa precisava de reformas. Mas eu sabia que ele só estava preocupado com o estado da casa por causa do seu potencial valor de venda. Eu cuido disso, eu disse. Teimosa. Esta é a minha casa, Tobias. Eu a construí com minhas próprias mãos para sua mãe. Não vou deixá-la. Tobias suspirou, mudando de tática. Tudo bem, vamos considerar um meio-termo. Vender a casa e usar o dinheiro para comprar um apartamento menor em um prédio moderno com elevador e concierge. Você terá dinheiro de sobra para uma cuidadora e uma vida confortável. Eu sabia exatamente aonde ele queria chegar. Se eu vendesse a casa, o dinheiro provavelmente passaria por ele, como corretor imobiliário. Não demoraria muito para convencer o velho louco a assinar os papéis. Não, eu disse com firmeza. Vou ficar na minha casa. Tobias não aguentou mais e levantou a voz. Droga, pai. Por que você é tão teimoso? Uma casa é só um prédio. Custa uma fortuna aquecer cômodos vazios. A casa é minha, repeti calmamente. E o dinheiro é meu. Gastarei como achar melhor. No meu 5º dia no hospital, me senti muito melhor. A tontura havia desaparecido completamente. Minha pressão arterial havia se estabilizado. E o Dr. Cummings disse que, se isso continuasse, eu teria alta em 2 dias. A notícia deveria ter sido animadora, mas, em vez disso, eu estava me sentindo ansiosa. No hospital, eu estava sob observação constante. Lester e Parn estavam lá e se tornaram meus protetores. Em casa, eu estaria vulnerável, mesmo com Clary ao meu lado. O que o senhor está pensando, Sr. Mercer? Perguntou Lester, percebendo minha ansiedade. No que vai acontecer quando eu tiver alta, respondi honestamente. Tobias não desistiria de tentar. Lester assentiu, compreendendo minhas preocupações. Precisamos reunir mais evidências enquanto você ainda está aqui, disse ele. E talvez falar diretamente com o Dr. Cummings, pensei. O médico parecia um homem decente e já estivera vigilante em relação à enfermeira Winfred. Talvez valesse a pena o risco de lhe contar minhas suspeitas. Naquele momento, Parn entrou no quarto com uma bandeja de remédios. Boa tarde, senhores, disse ele com um sorriso. Como estão se sentindo hoje? Melhor, respondi. O médico disse que vocês terão alta em breve. Parn assentiu. Sim, seus sinais vitais melhoraram muito, mas você ainda precisa ter cuidado na primeira vez depois de receber alta. Tomei os comprimidos sem medo. Parn era confiável e, como Lester havia me garantido, todos os medicamentos eram os de uso padrão para o meu caso. Quando Parn terminou de verificar meus sinais vitais, aventurei-me a sair. Parn, posso lhe perguntar uma coisa em segredo? Ele assentiu seriamente. Claro, Sr. Mercer. Você disse que o Dr. Cummings pediu para você ter um cuidado especial com a minha medicação. Por que você acha que isso aconteceu? Parn pensou por um momento, depois olhou para a porta fechada e baixou a voz. Eu não deveria falar sobre isso, mas o Dr. Cummings encontrou discrepâncias no registro de medicação. Winfred estava lhe dando medicamentos que não foram prescritos. Tipo o quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Pílulas para dormir pesadas, analgésicos narcóticos e doses excessivas, disse ele. São medicamentos perigosos, especialmente para pacientes com problemas cardíacos. Assenti, sentindo um arrepio na espinha. Então, eu estava certa. Tobias estava mesmo tentando me matar com as mãos da enfermeira. Obrigada pela franqueza, eu disse. Preciso falar com o Dr. Cummings. Parn assentiu. Vou avisar o médico que você quer vê-lo. Ele deve estar aqui para a ronda noturna. Depois que Parn saiu, Lester aproximou sua cadeira da minha cama. Tem certeza de que quer avisar o médico? Perguntou ele baixinho. Sim, assenti. Preciso de aliados. Uma confirmação oficial de que Winfrey estava me dando drogas perigosas seria uma prova importante. Lester concordou, embora eu pudesse ver a preocupação em seus olhos. À tarde, Clary chegou, trazendo outra revista de carros e biscoitos caseiros. Ela estava animada. Conversei com a mamãe, disse ela, sentando-se na beira da cama.
Ela concordou em me deixar morar com você durante o verão e vai me levar todos os dias depois da aula pelo resto do ano letivo. Sorri, tocada pela preocupação dela. Obrigada, Clary. Mas você tem certeza de que quer fazer isso? Cuidar de um velho não é a coisa mais divertida para uma garota da sua idade. Ela bufou. Primeiro, você não é só um velho. Você é meu avô. Segundo, você não é tão doente assim. E terceiro, ela ficou séria. Depois do que você me contou sobre o tio Tobias, eu não quero que você fique sozinho. Apertei a mão dela, sentindo-me profundamente grata. Você verificou a correspondência? Perguntei baixinho. Enviei outra mensagem ontem. Ela assentiu. Sim, recebi. É impressionante a persistência dele em tentar convencê-la a vender a casa. Alguma notícia dele? Você não sabe nada sobre a situação financeira dele? Clary fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria falar. Na verdade, sim, disse ela finalmente. Mamãe estava ao telefone ontem com a tia Judite. Você se lembra da amiga da mamãe que trabalha no banco? Ela disse que o tio Tobias tentou obter um empréstimo alto com garantia da casa que ele supostamente herdará em breve. O pedido foi recusado porque ele não conseguiu fornecer nenhuma documentação que comprovasse seus direitos de herança. Senti meu coração acelerar. Era isso, a confirmação de que Tobias realmente contava com a minha morte e a minha herança. O que mais você ouviu? Mamãe disse que ele estava com sérios problemas de dívida. Algumas pessoas vinham à casa deles exigindo dinheiro. Mamãe acha que ele estava lidando com credores ilegais. O quadro estava ficando cada vez mais claro. Tobias estava desesperado, encurralado por dívidas, e via minha casa como a única saída. Obrigada por me contar, apertei a mão da minha neta. É uma informação importante. Clary parecia preocupada. Vovô, estou com medo. Se o tio Tobias estiver realmente tão desesperado. Não se preocupe, tentei tranquilizá-la. Serei cuidadosa e tenho provas das ações dele. Depois que Clary saiu, compartilhei a nova informação com Lester. Ele balançou a cabeça. Dívidas e credores. Isso explica o desespero dele. Pessoas que concedem empréstimos ilegais não são conhecidas por paciência ou misericórdia. O Dr. Cummings veio à noite. Ele me examinou, verificou meus sinais vitais e disse que eu estava bem. Se isso continuar, você pode receber alta na quinta-feira, disse ele com um sorriso. Doutor, preciso falar com o senhor, eu disse quando ele terminou, em particular. O Dr. Cummings olhou para Lester, que assentiu com tato. Posso sair por alguns minutos, sugeriu. Não, fique, eu disse. O senhor já sabe tudo o que eu quero lhe dizer. O Dr. Cummings sentou-se em uma cadeira ao lado da cama, olhando para mim com expectativa. Estou ouvindo, Sr. Mercer. Respirei fundo e comecei a falar sobre a conversa que ouvirá com Tobias, sobre a medicação estranha, sobre as tentativas persistentes do meu filho de me convencer a vender a casa ou reescrever meu testamento. O médico ouviu atentamente, sem interromper. Você tem alguma prova? Perguntou ele quando terminei. Tenho registros de conversas com Tobias, assenti, e entendo que você tenha registros de Winfred me dando medicamentos sem receita. O Dr. Cummings coçou o queixo. Sim, encontramos graves irregularidades no trabalho de enfermagem de Winfred. Ela foi suspensa enquanto aguarda uma investigação interna. Você acha que meu filho pode tê-la influenciado? O Dr. Cummings escolheu as palavras com cuidado. Não posso fazer acusações sem provas, mas a coincidência é realmente suspeita, especialmente considerando a sua história. O que devo fazer? Perguntei sem rodeios. Se você acha que sua vida está em perigo, deve ir à polícia, respondeu o Dr. Cummings. De minha parte, posso fornecer registros médicos que comprovem irregularidades na dispensação de medicamentos. Assenti, grata pelo apoio dele. Só mais uma coisa, eu disse. Meu filho está em uma situação financeira desesperadora. Ele tem dívidas enormes, inclusive com credores ilegais. Ele espera ficar com a minha casa depois que eu morrer. O Dr. Cummings franziu a testa. Esse é um motivo sério. Recomendo que entre em contato com a polícia assim que receber alta. Enquanto isso, lhe daremos segurança máxima aqui.
Depois que o médico foi embora, fiquei aliviado. Agora eu tinha mais um aliado, e minhas suspeitas foram confirmadas pela equipe médica. A noite passou tranquilamente, mas na manhã seguinte tudo mudou. Acordei com uma sensação estranha. Havia alguém no quarto. Quando abri os olhos, vi Tobias parado ao lado do meu beliche com uma seringa na mão. Ele estava debruçado sobre o soro conectado ao meu braço. "O que você está fazendo?" perguntei bruscamente, completamente acordada do choque. Tobias se encolheu e recuou, tentando esconder a seringa atrás das costas. "Nada", respondeu rapidamente. "Só estava verificando se estava tudo bem." "Você estava dormindo profundamente." Com uma seringa na mão, levantei-me na cama, mantendo o olhar nele. Tobias parecia encurralado. Seu rosto estava vermelho, seus olhos se moviam ao redor, procurando uma saída. "Não é o que você pensa", ele começou a se justificar. "O que eu deveria pensar?" perguntei, tateando em busca do meu celular debaixo do travesseiro e discretamente ligando a gravação. "Você está em pé ao lado da minha cama às 6 horas da manhã com uma seringa, prestes a injetar algo na minha intravenosa." "O que eu deveria pensar, Tobias?" Lester acordou da nossa conversa e sentou-se na cama, avaliando rapidamente a situação. "Vou chamar a enfermeira", disse ele, estendendo a mão para o botão de chamada. "Não se atreva", gritou Tobias, dando um passo em sua direção. Naquele momento, a porta se abriu e Parn entrou no quarto com uma bandeja de tratamentos matinais. Ao ver Tobias com uma seringa, ele avaliou a situação imediatamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou severamente, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. "Meu filho tentou injetar algo na minha veia", eu disse, apontando para a seringa na mão de Tobias. Tobias ficou pálido, depois vermelho, seus olhos alternando entre mim, Lester e Parn. Ele parecia um animal caçado pronto para um salto desesperado. "Não é bem assim", tentou se defender. "Coloque a seringa na mesa", ordenou Parn com voz firme, aproximando-se lentamente de Tobias. Lenta e cuidadosamente, Tobias cerrou o punho e, por um segundo, pensei que ele fosse atacar Parn, mas então seus ombros caíram como se todo o ar tivesse sido tirado dele. Ele colocou a seringa na mesa de cabeceira. "Eu só queria ajudar", murmurou ele. "Papai está com dor. Ele precisa de analgésicos." "Que tipo de anestésico?" perguntou Parn, pegando a seringa delicadamente com 2 dedos. "Você é médico? Sabe o que pode ser administrado a um paciente com insuficiência cardíaca?" Tobias permaneceu em silêncio, olhando para o chão. "Vou chamar a segurança", disse Parn, dirigindo-se à porta. "Não", gritou Tobias, bloqueando seu caminho. "Por favor, não. Isso tudo é um mal-entendido." "Saiam da minha frente", disse Parn calmamente, mas com firmeza. "Ou serei forçado a usar a força." Tobias não se moveu. Seus olhos se tornaram desesperados. "Você não entende", disse ele, baixando a voz para um sussurro. "Preciso do dinheiro. Preciso agora. Eles vão me matar se eu não pagar." "Quem?" perguntei, embora já soubesse. "As pessoas de quem peguei emprestado." Tobias se virou para mim, com o rosto contorcido de medo. "Eu devia 200 mil a eles. Eles me deram uma semana. Se eu não pagar, eles." Ele não terminou a frase. "E você decidiu me matar para ficar com a casa?" perguntei, sentindo meu coração apertar de dor, não dor física, mas a percepção de quão baixo meu próprio filho havia caído. Tobias balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não queria matar, só apressar o inevitável. Você já está velho, doente. Por que deveria sofrer por mais alguns anos? E eu preciso do dinheiro agora, ou estou morto." Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Meu filho, aquele que eu criei, a quem dei tudo de mim, justificava a tentativa de matar o próprio pai dizendo que eu não tinha muito tempo de vida. "Como pôde, Tobias?" perguntei baixinho. "Sou seu pai." "Onde você estava quando eu precisei de um pai?" ele perguntou abruptamente, com o rosto contorcido de raiva. "Sempre na sua oficina, sempre com as máquinas, nunca comigo. Mamãe era a única que cuidava de mim. E quando ela morreu, você nem tentou estar lá para mim." Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer dor física. Eu era mesmo um pai tão ruim?
Era realmente assim que Tobias se sentia todos esses anos? Eu te amei, Tobias, eu disse, sentindo um nó na garganta. Eu sempre te amei. Me amou? Ele sorriu amargamente. Você nem sabe quem eu sou, o que eu faço da vida, o que é importante para mim. Eu sei que dinheiro é mais importante para você do que a vida do seu próprio pai, respondi, sentindo a raiva crescendo dentro de mim, expulsando a dor. Parn aproveitou o momento para passar por Tobias e sair para o corredor. Voltou um instante depois com 2 guardas. Este homem tentou injetar uma substância desconhecida na intravenosa do paciente, disse Parn, apontando para Tobias. A seringa está na mesa. Não toque nela. Pode haver impressões digitais. Os guardas assentiram e se aproximaram de Tobias. O senhor terá que vir conosco, disse um deles. Tobias não resistiu. Parecia destruído, com o corpo todo mole, como se suas forças tivessem sido drenadas. Pai, disse ele, virando-se para mim pela última vez. Por favor, não me denuncie. Eles vão me matar se eu for preso. Não vou conseguir pagá-los estando atrás das grades. Olhei para o meu filho, um homem assustado e desesperado, disposto a matar por dinheiro. O que eu deveria sentir? Ódio? Desprezo? Mas tudo o que eu sentia era cansaço e amargura sem fim. Não sei, Tobias, disse eu honestamente. Vou ter que pensar sobre isso. Os guardas o conduziram para fora da sala, e Parn pegou a seringa com cuidado, envolvendo-a em um lenço de papel esterilizado. Vou entregar isso ao Dr. Cummings, disse ele. Ele decidirá se a polícia deve ser chamada. Depois que todos foram embora, Lester veio e sentou-se ao meu lado. Você está bem? Perguntou ele, com genuína preocupação. Não sei, respondi honestamente. Meu próprio filho. Não consegui terminar a frase. Ele está desesperado, disse Lester baixinho. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão encurraladas. Isso não é desculpa, claro. Assenti, entendendo o que ele queria dizer. Tobias não era apenas ganancioso ou raivoso. Ele estava morrendo de medo. Aqueles agiotas ilegais de quem Clara estava falando deviam ser pessoas sérias se o fizeram tomar uma atitude tão desesperada. 1 hora depois, o Dr. Cummings entrou. Estava sério e sério. Enviamos o conteúdo da seringa para análise, disse ele. Mas a avaliação preliminar foi de que se tratava de uma dose letal de morfina. Seu filho está detido pela segurança e a polícia está a caminho. Suspirei, sentindo meu coração apertar de dor. O que ele está enfrentando? Tentativa de homicídio é uma acusação grave, respondeu o Dr. Cummings. Especialmente porque temos evidências de tentativas anteriores por meio de manipulação de drogas. Fechei os olhos, tentando compreender tudo o que estava acontecendo. Meu filho, meu próprio filho, tentará me matar e agora enfrentava a prisão. Doutor, disse eu, abrindo os olhos, o senhor pode me dar um tempo antes de chamar a polícia? Quero falar com meu filho. O Dr. Cummings pareceu surpreso. Tem certeza, depois do que ele tentou fazer? Sim, concordei. Afinal, ele é meu filho, e eu quero saber por que ele chegou a esse ponto. O médico hesitou, mas depois assentiu. Ótimo. Vou mandar os guardas trazê-lo aqui, mas eles estarão do lado de fora da porta, e ao primeiro sinal de perigo? Entendo, interrompi-o, obrigada. 20 minutos depois, os guardas trouxeram Tobias. Ele parecia 10 anos mais velho, com o rosto macilento, os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Sente-se, eu disse, apontando para uma cadeira ao lado da cama. Tobias sentou-se obedientemente, sem olhar para cima. Conte-me tudo, exigi. Sobre as dívidas, sobre os credores, sobre como você chegou a esse ponto. E Tobias contou. Sobre seus investimentos ruins, sobre a queda do mercado imobiliário, sobre como ele havia tomado dinheiro emprestado para cobrir suas dívidas anteriores. Como ele entrou no ramo de jogos de azar na esperança de uma vitória rápida e perdeu tudo o que tinha. Como ele recorreu a agiotas ilegais quando os bancos se recusaram a lhe emprestar dinheiro, e como essas pessoas o ameaçaram, e a sua família, se ele não pagasse a dívida em dia. Não vi outra saída, concluiu ele. Sua casa é a única coisa de valor que tenho, ou melhor, o que eu poderia ter depois da sua morte.
E você decidiu apressar a minha morte, eu disse, não perguntando, mas afirmando. Tobias assentiu em silêncio, sem olhar para cima. Por que você não veio até mim? Perguntei. Você não me contou sobre seus problemas? Talvez pudéssemos ter encontrado outra solução. Tobias deu um sorriso amargo. E o que você teria feito? Vender sua preciosa casa para ajudar seu filho fracassado? Você sempre disse que a casa era tudo o que lhe restava da mamãe, que nunca a venderia. Mas isso não é motivo para me matar, exclamei, sentindo a raiva aumentar novamente. Eu sei, sussurrou Tobias, afundando ainda mais os ombros. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava desesperado. Essas pessoas não brincam quando ameaçam. Já vieram à nossa casa antes, assustando a Jéssica e as crianças. Suspirei, sentindo a raiva dar lugar ao cansaço. Meu filho, por mais desesperado que estivesse, tentará me matar 2 vezes e agora enfrentava a prisão, e sua família, possivelmente a vingança dos credores. Quanto você deve? Perguntei após um longo silêncio. 200.000, respondeu Tobias sem olhar para cima. Mais juros, que aumentam a cada dia. Assenti, aceitando a decisão. Pago sua dívida, disse eu, sentindo Lester me olhar surpreso. Mas com uma condição. Tobias ergueu os olhos, com um brilho de esperança. Qual condição? Você precisa se tratar do seu vício em jogos de azar. Você nunca mais vai jogar. Nunca mais, Tobias. Essa é a minha única condição. Tobias pareceu chocado. Você vai pagar a minha dívida depois do que eu tentei fazer? Você é meu filho, respondi simplesmente. Não importa o que aconteça, mas se você quebrar a condição, se começar a jogar de novo ou se endividar, eu não vou ajudar. E sim, vou registrar um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Tobias olhou para mim com os olhos arregalados, que continham uma mistura de descrença, gratidão e vergonha. Por que, sussurrou, você está me ajudando depois de tudo o que eu fiz? Fiquei olhando para ele por um longo tempo, lembrando do garotinho de sorriso largo que costumava correr pelo quintal da nossa casa brincando com o cachorro, do menino que costumava me trazer seus desenhos e me perguntar se eu gostava deles, do menino que chorava quando eu viajava a negócios e corria feliz para me encontrar quando eu voltava. Porque eu sou seu pai, respondi finalmente. E eu sempre te amarei, mesmo que nem sempre tenha conseguido demonstrar. Uma semana depois do incidente com Tobias, finalmente cheguei em casa. O carro da Mabel parou na entrada da garagem, e eu fiquei ali sentado por alguns minutos, olhando para a minha casa, os tijolos vermelhos, a varanda ampla, as janelas altas, a casa que eu havia construído com minhas próprias mãos para Odilia, a casa pela qual meu próprio filho estava pronto para me matar. O senhor está bem, pai? Perguntou Mabel, desligando o motor. Sim, assenti, abrindo a porta. É estranho voltar depois de tudo o que aconteceu. Clary, que estava sentada no banco de trás, saiu e me ajudou com a mala. Ela estava sorrindo, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Vou esquentar o jantar, disse ela quando entramos em casa. Mamãe fez sua sopa favorita. Assenti com gratidão e fui para a sala de estar. Tudo parecia exatamente igual a antes de eu ser hospitalizada, mas a sensação era diferente. Era como se meu lar, minha fortaleza, tivesse sido profanado pela traição. Mabel me acomodou em uma cadeira, trouxe um cobertor e uma xícara de chá. Como você está se sentindo? Perguntou ela, sentando-se à minha frente. Fisicamente muito melhor, respondi honestamente. O Dr. Cummings disse que a recuperação estava indo bem. Mabel assentiu e então fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras. Moralmente, suspirei. Mabel sabia da tentativa de Tobias, embora eu tivesse pedido ao Dr. Cummings para não contar à polícia até eu decidir como proceder. É difícil, admiti. Não é todo dia que você descobre que seu próprio filho quer te matar. Mabel apertou os lábios, o olhar endurecendo. Nunca pensei que Tobias faria algo assim, disse ela baixinho. Eu sabia que ele tinha problemas financeiros, mas... Ela balançou a cabeça, sem conseguir encontrar as palavras. Ele estava desesperado, eu disse, surpresa comigo mesma por defender meu filho. Aqueles credores ameaçaram a família dele. Isso não é desculpa, respondeu Mabel, rispidamente. Nada justifica tentar matar o próprio pai.
Ele deveria ser julgado. Olhei para minha filha, vendo a raiva e a determinação em seus olhos. Mabel sempre fora uma pessoa de princípios, até mesmo dura. Talvez dura demais. Ainda não decidi o que fazer, eu disse. Tobias está em prisão domiciliar agora. Tenho tempo para pensar sobre isso. Mabel quis protestar, mas Clara entrou na sala com uma bandeja. O almoço está pronto, anunciou ela com um sorriso estranho. Fomos para a cozinha e Clary serviu a sopa nos pratos. Comemos em silêncio, cada uma absorta em seus próprios pensamentos. Vou ficar aqui esta noite, disse Mabel quando terminamos. Amanhã trago as coisas da Clary. Ela vai morar com você, como combinamos. Assenti, grata pela preocupação da minha filha e da minha neta. Obrigada, Mabel. Você também, Clary. Não sei o que faria sem você. Naquela noite, depois que Mabel foi para o quarto de hóspedes e Clary estava me ajudando a tomar meus remédios, decidi ter a conversa que vinha adiando. Clary, comecei enquanto ela me entregava um copo d'água, você tem certeza de que quer morar aqui comigo? Depois de tudo o que aconteceu com Tobias, eu não gostaria que você se sentisse em perigo. Clary balançou a cabeça decididamente. Não tenho medo, avô. O tio Tobias está em prisão domiciliar e a polícia está de olho nele. Além disso, sorriu, você não cuidou dele sozinho no hospital, e eu sou muito mais jovem e forte do que você. Sorri, tocada pela sua bravura. Você é definitivamente neta da Odilia, disse eu, carinhosa, tão corajosa e determinada quanto. Clary sentou-se na beira da minha cama. Vovô, o que você vai fazer com o tio Tobias? A mamãe diz que ele deveria ser preso, mas, e você não acha? Terminei por ela. Clary deu de ombros. Eu não. O que ele fez é terrível, mas ele ainda é seu filho e meu tio. Suspirei, entendendo seus sentimentos conflitantes. Eu também não sei, Clary. Por um lado, o que Tobias fez foi imperdoável. Por outro lado, ele estava em uma situação desesperadora, e a prisão não vai melhorá-lo. Você vai mesmo pagar a dívida dele? Perguntou Clary. Mamãe diz que é loucura. Estou pensando nisso, respondi honestamente. Não pelo Tobias, mas pela Jéssica e pelas crianças. Eles não deveriam ter que sofrer por causa dos erros dele. Clary assentiu, entendendo minha lógica. Seja qual for a sua decisão, eu te apoio, disse ela, apertando minha mão. Fiquei acordada até altas horas da noite, pensando em Tobias, em sua tentativa de assassinato, em suas dívidas e em seu desespero. Eu me lembrava dele quando criança, um menino travesso, mas geralmente feliz. Quando ele mudou? Quando o dinheiro se tornou mais importante para ele do que a família? Talvez Mabel estivesse certa, e ele devesse responder por seus atos à lei. Mas de que adiantaria isso? Tobias pegaria prisão, sua esposa e filhos ficariam sem sustento, possivelmente ameaçados por credores, e nossa família finalmente se desintegraria. Tomei minha decisão naquela manhã. Depois do café da manhã, quando a Mabel estava prestes a sair, pedi que ela ficasse até mais tarde. Quero conhecer o Tobias, eu disse. Aqui na minha casa, e quero que você e a Clara estejam lá. Mabel franziu a testa. Por quê? Ele tentou te matar, pai, 2 vezes. Eu sei, assenti. Mas antes de decidir se devo registrar um boletim de ocorrência, quero falar com ele, com toda a família. Mabel hesitou, mas depois assentiu. Ok, vou chamar o policial que está vigiando ele, mas acho que conversar não fará diferença. 2 horas depois, uma viatura trouxe Tobias. Ele entrou na casa acompanhado por um policial, magro, com olheiras e roupas amassadas. Tobias parecia 10 anos mais velho. Espere lá fora, eu disse ao policial. Eu ligo se precisar de você. Quando o policial saiu, éramos apenas nós 4, eu, Mabel, Clara e Tobias. Sentamos na sala de estar, e um silêncio pesado pairava no ar. Por que você me ligou? Tobias finalmente perguntou, sem olhar para cima. Quero conversar sobre o que aconteceu, respondi, e o que vai acontecer a seguir. Tobias olhou para cima, e viu uma mistura de medo e desespero em seus olhos. Você vai se candidatar? Perguntou ele sem rodeios. Isso é com você, respondi.
Tenho provas das suas 2 tentativas de homicídio, conversas gravadas, registros médicos, depoimentos de testemunhas. O suficiente para te dar uma pena de prisão considerável. Tobias ficou ainda mais pálido. Suas mãos começaram a tremer. Mas há outro jeito, continuei. Estou disposto a pagar sua dívida sem registrar boletim de ocorrência, com condições. Que condições? Perguntou Tobias, com esperança na voz. Primeiro, você passará por um tratamento completo para o seu vício em jogos de azar. Segundo, encontrará um emprego normal, não como corretora de imóveis, mas algo estável com salário fixo. Terceiro, você visitará a mim, Mabel e Clary regularmente para reconstruir os laços familiares. E se eu recusar? Perguntou Tobias, embora seu rosto demonstrasse que já sabia a resposta. Então eu entrego as provas para a polícia e você vai para a cadeia, eu disse calmamente. A escolha é sua. Mabel olhou para mim com surpresa e incredulidade. Pai, o senhor está falando sério? Depois de tudo o que ele fez, o senhor está dando uma segunda chance a ele? Virei-me para minha filha. Sim, Mabel, porque ele é meu filho, seu irmão e tio da Clary. O que a prisão dele vai nos trazer? Só mais dor e destruição. Mabel balançou a cabeça, mas não discutiu. Qual é a sua decisão, Tobias? Perguntei, virando-me para o meu filho. Tobias ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Então, ele olhou para cima, e eu vi algo em seus olhos que eu não via há anos: sinceridade. Concordo, disse ele baixinho. Eu sinto muito pelo que fiz. Sinto muito por ter chegado a esse ponto e quero mudar. Assenti, aceitando sua decisão. Certo. Amanhã, eu e o policial iremos aos seus credores para quitar a dívida, e então eu te inscrevo na clínica. Depois daquela conversa, algo mudou na atmosfera da casa. Era como se a nuvem pesada que pairava sobre nós começasse a se dissipar. Mabel ainda estava tensa e desconfiada, mas não tão inflexível. Clary parecia aliviada, embora cautelosa, e eu me senti estranhamente calma, como se tivesse tomado a decisão certa. No dia seguinte, Tobias, o oficial, e eu fomos ver seus credores, 2 homens carrancudos de ternos caros, que nos receberam em um escritório com janelas com cortinas. Paguei $220.000, o valor total devido com juros, e recebi um recibo de quitação integral. Tobias não me olhou nos olhos quando saímos, mas pude ver seus ombros se endireitarem como se um peso enorme tivesse sido tirado deles. Uma semana depois de chegar em casa, liguei para meu advogado e pedi que ele viesse até aqui. Maro Jenkins, um homem grisalho mais ou menos da minha idade, de quem éramos amigos desde o ensino médio, chegou no mesmo dia. Quero mudar o testamento, eu disse enquanto nos acomodávamos no meu escritório. Por causa do que aconteceu com o Tobias? Perguntou Maro sem rodeios. Ele sabia o que tinha acontecido, notícias correm rápido em cidade pequena. Sim, assenti, mas não só por causa disso. Quero que minha casa seja doada para Clary quando eu morrer. Ela é a única que realmente se importa comigo e a única que valoriza esta casa, não pelo seu valor de mercado, mas pelas memórias que ela traz. Maro anotou meus desejos. E a Mabel e o Tobias? A Mabel vai ficar com as minhas economias, uns $100.000, eu disse. O Tobias, eu me perguntei, o Tobias vai ficar com a minha oficina, com as ferramentas e o velho Ford Mustang que eu estava restaurando. O carro vale uns $30.000 se ele quiser vendê-lo. Tem certeza? Perguntou Maro, olhando-me atentamente. Depois do que ele tentou fazer? Tenho certeza, assenti. Não quero que ele fique sem herança nenhuma. Isso só o deixaria mais amargo e ressentido, mas também não posso confiar a casa a ele. Maro assentiu, aceitando meus argumentos. Há mais uma condição, acrescentei. Tobias só receberá sua parte da herança se concluir o tratamento completo para o vício em jogos de azar e não sofrer uma recaída dentro de 1 ano após a minha morte. Caso contrário, a parte dele vai para Clary. Maro ergueu as sobrancelhas. Uma condição incomum, mas posso incluí-la. Quem vai verificar o cumprimento? Mabel, respondi. Ela não vai deixar Tobias burlar o sistema. Quando Maro foi embora, prometendo ter os documentos prontos até o final da semana, fui para a varanda e sentei-me na velha cadeira de balanço.
O dia estava claro e ensolarado, e eu olhava para o meu quintal bem cuidado, para os canteiros que Odilia havia plantado e que minha vizinha Marta agora cuidava. Clary veio até mim com uma xícara de chá. Está tudo bem, vovô? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado. Sim, concordei, só pensando na vida, na família, em como as coisas mudaram ao longo dos anos. Clary ficou em silêncio, dando-me a chance de falar. Sabe, continuei, quando construí esta casa, sonhei que seria um lugar onde nossa família se reuniria para as festas, onde meus netos cresceriam, onde sempre haveria risadas. Mas a vida tomou um rumo diferente. Ainda não é tarde demais, disse Clary baixinho. Uma família pode voltar a ser uma família. Olhei para minha neta, uma menina inteligente e gentil, tão parecida com Odilia. Você tem razão, concordei. Talvez o que aconteceu seja o começo de algo novo. Talvez Tobias realmente mude. Talvez Mabel seja um pouco mais dócil. Ou talvez, Clary sorriu, a gente se encontre mais vezes, tipo para jantar neste domingo. Eu ri, sentindo o peso das últimas semanas começar a diminuir. Ótima ideia. Vamos convidar a Mabel, o Tobias e a família deles. E o Lester e a esposa dele, eu prometi a ele que mostraria a minha coleção de peças de carros antigos. Clary assentiu, visivelmente satisfeita com meu entusiasmo. Vou fazer torta de maçã com a receita da minha avó. Sentamos na varanda, observando o sol se pôr, e eu pensei na estranha reviravolta que minha vida havia tomado. Meu próprio filho tentou me matar e agora estava tendo uma segunda chance. Minha filha, que se manteve distante por anos, começou a ligar e a aparecer com mais frequência, e minha neta se mudou para minha casa, enchendo a casa com a vida que lhe faltava desde a morte de Odilia. Naquela noite, deitado na cama, pensei em Tobias, em seu desespero e em sua tentativa de homicídio. Eu não o havia perdoado, a ferida estava muito recente. Mas dei a ele uma chance de se redimir, uma chance de ser um homem melhor. Não tenho certeza se ele merecia, mas eu sabia que Odilia aprovaria a minha decisão. Ela sempre acreditou em segundas chances, na possibilidade de redenção. Adormeci, pensando que talvez algo de bom pudesse surgir daquela história sombria, afinal. Talvez nossa família despedaçada finalmente começasse a se curar, e talvez esta casa que construí com minhas próprias mãos voltasse a ser um lar no sentido pleno da palavra, um lugar onde uma família amorosa se reúne. No dia seguinte, encontrei Tobias na clínica onde ele havia sido internado para tratamento. Ele parecia perdido e assustado, mas eu podia ver a determinação em seus olhos. Obrigado, disse ele baixinho enquanto nos despedíamos, pela segunda chance. Sei que não mereço uma. Prove que não errei em te dar, eu disse, apertando sua mão. Naquela noite, sentei-me em meu escritório, olhando fotos antigas, Odilia e as crianças em um piquenique à beira do lago, Tobias em sua primeira bicicleta, Mabel em seu vestido de baile, Clary recém-nascida nos braços de sua avó feliz. Selecionei algumas fotos e as emoldurei na lareira da sala de estar, fotos de família, um lembrete de que, não importa o que aconteça, ainda somos uma família. Quebrados, marcados, mais uma família. No domingo à noite, todos se reuniram em minha casa pela primeira vez em anos, Mabel, Tobias, sua esposa e filhos, Clary, Lester e sua esposa Marianne, até mesmo a enfermeira Parr, com quem fizemos amizade durante minha internação. O clima estava tenso, especialmente entre Mabel e Tobias, mas aos poucos o gelo começou a derreter. Depois do jantar, quando todos se dispersaram para seus cômodos, as crianças brincavam na sala de estar, as mulheres discutiam receitas na cozinha e os homens estavam reunidos no meu escritório. Senti uma paz estranha. Talvez fosse porque minha casa estava cheia de vida novamente. Talvez por perceber que eu tinha tomado a decisão certa ao dar a Tobias uma chance de redenção. Ou talvez fosse simplesmente porque eu tinha sobrevivido e tido a oportunidade de ver minha família reaprender a ser uma família. Fiquei em pé na janela do meu escritório, olhando para o meu jardim iluminado pelo pôr do sol, e pensei em Odilia. O que ela diria se nos visse agora? Aprovaria a minha decisão? Acho que sim. Ela sempre acreditou no poder do perdão e de uma segunda chance. Fiz o que você queria, Odilia, sussurrei, olhando para o pôr do sol. Mantive nossa família unida o máximo que pude. E pensei que a leve brisa que agitava as cortinas fosse sua aprovação.